Vamos seguir mais uma vez ao vivo para as ruas de São Paulo? O prefeito Ricardo Nunes afirmou que Valdemar Costa Neto garantiu o apoio de Bolsonaro à reeleição dele para a capital paulista. Quem tem mais detalhes a respeito disso é a Soraya Lawande. Quais são as informações, Soraya? Lívia, essa afirmação foi feita pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, durante entrevista à Rádio Eldorado. Portanto, ele disse, que o presidente do PL, Valdemar de Costa Neto, lhe garantiu o apoio do ex-presidente à sua campanha de reeleição. Ele disse, portanto, em que Valdemar confirmou, então, que o assunto estava superado. Ele até usa a expressão martelo batido e que estaria caminhando junto dele, nesse sentido, para as eleições municipais de 2024. E que a outra opção de candidatura estaria descartada. Nunes, durante essa entrevista, foi questionado se esse apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro estaria condicionado a um nome de um vice. Ele respondeu de que ele nunca ouviu da boca de Bolsonaro que seu apoio estaria condicionado à indicação de um vice, mas, claro, ele expressou seu desejo, sim, de contar com o apoio de Bolsonaro, que o apoio de Bolsonaro teria um grande peso nesse caminho para a reeleição, que ele gostaria, sim, de ter esse apoio, assim como o apoio do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que terá peso na definição de um nome e que, portanto, ele vai ouvir outros partidos, vai sentar junto. Ele disse que no momento certo, para ouvir o que esses partidos têm a oferecer e que eles vão ter uma definição de um nome todos em conjunto. Ele falou que sempre deixou muito claro, que gostaria de ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive Bolsonaro esteve na prefeitura a seu convite. Ele manifestou também o desejo de ter o apoio de Tarcísio de Freitas e de outros partidos e que eles estão, então, trabalhando para ter esses apoios. Ele fala que é um trabalho transparente, que, portanto, não tem nada de novo. Desde a virada, do ano de 2022 para 2023, ele disse que já se falava de eleições municipais e que eles estão trabalhando desde então, desde o começo do ano passado, com esses apoios em relação a essa caminhada à reeleição e para as eleições municipais. O prefeito ainda acrescentou que é preciso ter uma união de centro, segundo ele, que seria o seu campo, uma união do centro, portanto, com a direita, para vencer o que ele chama de extrema esquerda, num sentido já até em crítica ao candidato e principal concorrente dele na disputa pela prefeitura aqui de São Paulo, Guilherme Boulos. A gente trouxe, inclusive, essa semana, o levantamento da primeira rodada de pesquisas eleitorais e, de fato, essa primeira rodada já mostra um favoritismo para Guilherme Boulos, e aí Nunes e Salles estariam aparecendo ali com um empate técnico, mas nesse sentido de uma crítica e já ditando o tom da campanha, das eleições municipais, ele não mencionou o nome de Boulos nessa crítica, falando, portanto, que ele quer unir o centro com a direita para vencer o que ele chama de extrema esquerda. Muito obrigada pelas informações mais uma vez, Soraya Lawande. Agora eu vou acionar os nossos comentaristas, porque Amanda Klein, não é a primeira vez que a gente traz informações aqui de que Valdemar Costa Neto diz que Bolsonaro vai apoiar Ricardo Nunes à reeleição aqui na capital. Só falta essa confirmação vir do Bolsonaro, porque até agora nada, Até agora o Bolsonaro está quietinho, mas por outro lado, Lívia, aquela coisa, a gente pode olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio, Eu estou falando da perspectiva aqui do Ricardo Nunes, que obviamente quer o apoio do ex-presidente. Bolsonaro também não tem feito mais declarações incentivando a candidatura de Ricardo Salles. Ele havia feito isso até algumas semanas e agora também essas declarações estancaram, e esse movimento de turbinar essa candidatura, ou pelo PL, ou possivelmente por outro partido com o apoio do Bolsonaro, também parou. Então, tudo leva a crer que sim, Valdemar Costa Neto conseguiu convencer finalmente Jair Bolsonaro, mas é lógico que, como você disse, ele é uma caixinha de surpresas, ainda faltam muitos meses para a eleição. O primeiro turno é no dia 6 de outubro, claro que antes disso, convenções partidárias, você tem que definir os apoios, mas tudo leva a crer que se encaminha para sim apoiar Ricardo Nunes. E aí passa por uma conta, uma lógica política que é a seguinte, Lívia, os partidos precisam estabelecer agora, em 2024,
2024, o que será em 2026, como vai se compor esse xadrez eleitoral. O PT vem do pior resultado histórico em eleições municipais em 2020. Elegeu o menor número de prefeituras, não elegeu nenhum prefeito de capital, agora vai precisar aproveitar esse crédito que ganhou ocupando a presidência da República para ampliar muito o número de prefeituras pelo país, que obviamente servem de palanque para as eleições gerais em 26, porque os prefeitos ajudam, os vereadores ajudam e, por outro lado, o PL quer, nessa dobradinha com o Ricardo Nunes na prefeitura da capital, fechar São Paulo. A gente sabe que Sudeste foi talvez a região do país, certamente, porque tem a maior densidade eleitoral e foi também a mais concorrida pelos candidatos à presidência da República. Bolsonaro levou a melhor em São Paulo, no estado de São Paulo, e no estado do Rio de Janeiro perdeu em Minas Gerais. Se, por exemplo, o PL conseguisse, ou a direita, centro-direita, conseguisse fechar a capital e governo do estado, com Tarcísio de Freitas, reelegendo também Ricardo Nunes à capital, você teria um palanque maior para o... Obviamente, Bolsonaro está inelegível, mas para eventualmente o candidato da direita ou da centro-direita em 26. A mesma coisa no Rio de Janeiro. Será uma disputa muito polarizada e uma disputa nacionalizada, até porque todos os caciques importantes participarão, mesmo no MDB de Ricardo Nunes. Se você tem, por exemplo, esse apoio estrito senso com Bolsonaro, você já afasta de largada Simone Tebet, que foi uma figura importante nas eleições do ano passado, de 22, agora já ano retrasado, né? Já ficou um pouco mais para trás. Você tem o Geraldo Alckmin, que pode participar da candidatura de Tabata Amaral. Você tem Lula, que já pôs os dois pés na candidatura de Guilherme Boulos. Isso falando só de São Paulo. E Bolsonaro de Nunes. Então, quer dizer, todos os principais caciques políticos, e Tarcísio também, que deve participar da candidatura de Nunes, todos os principais caciques políticos vão se envolver, acho que de corpo e alma, nas eleições desse ano. Bom, vai por aí, né? Você tem uma declaração do Ricardo Nunes, mas você ainda não tem uma declaração do Jair Bolsonaro. Bolsonaro tem mantido essa, vamos dizer, essa postura aí indefinida e é uma postura estratégica na sua visão, porque o Nunes também não declarou apoio ao bolsonarismo, né? Esse é o gesto que o Bolsonaro gostaria de ver do prefeito de São Paulo, que o Nunes fizesse realmente declarações públicas, apoiassem as bandeiras do bolsonarismo e aí sim justificassem esse apoio. O Bolsonaro, ele chegou a considerar nos bastidores ali, deixar o PL apoiar formalmente o Ricardo Nunes, via Valdemar Costa Neto, e ele fazer um gesto para o Ricardo Salles. Só que a própria candidatura do Ricardo Salles, ela tem feito água. Nós temos aí as últimas pesquisas que mostram que o Boulos, nessa divisão aí do centro e da direita, acaba liderando as pesquisas e tendo chance de vencer, porque o comportamento do eleitor na capital é diferente do comportamento fora da capital, quando a gente olha o estado de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo é um eleitor mais de centro-esquerda. Por isso, o Nunes, vamos dizer assim, tem essa prerrogativa e ganha esse apoio de diversos partidos, inclusive do próprio MDB, porque eles entendem que só o Nunes, no segundo turno, é capaz de vencer o Boulos. Só que o Bolsonaro mantém essa posição e já tem uma outra carta na manga, que se chama Guilherme Derrite.